Boa tarde a todos. Eu sou Tarantino e sou um caçador de sonhos, como vão ver. Basicamente, aqui entre nós, existem pilares fundamentais nas nossas vidas. No meu caso, a família. Eu nasci em Gistassol, em Baião, Concelho de Baião, Distrito do Porto. E meus pais agricultores, comerciantes. Sou o filho mais novo de 4, portanto o Benjamin lá de casa, super protegido. E os meus pais há mais de 40 e tal anos tiveram uma visão que para mim é muito acima da média, que é, eles queriam que os seus filhos estudassem, fizessem uma formação. Para quê? Para que nós não tivéssemos a vida difícil que eles tinham, que era com a enxada nas mãos a cavar a terra. E essa era a visão que eles tinham há 40 anos atrás, onde a maior parte das famílias queriam mais filhos. Para quê? Para ajudar os pais no campo. Eles não queriam isso para os seus filhos. Queriam que eles diziam-nos muitas vezes, a maior herança que vos posso dar é a formação, a educação. Portanto, a família e a educação, dois grandes pilares na minha vida. E depois, aquela coisa que está ali nas minhas mãos, que eu nasci com aquilo nos pés, não é? Portanto, em Baião não existe nenhum futebolista e aquilo que existia lá já nos retiraram para Lisboa, que era o Essa de Queiroz. E o meu pai não ajudou futebol, portanto, a memória mais fresca que eu tenho daqueles tempos era que quando eu entregava a mercadoria no carro, na carrinha do meu pai, eu ouvia na Bola Branca, na Rádio Renascença, os relatos do futebol e eu imaginava... Eu um dia também quero estar ali, quero jogar em grandes palcos do futebol português, quero jogar com os meus ídolos. Portanto, aquele sonho de menino. Eu chateava muito os meus pais, e aqui começa o meu jogo de futebol. Eu chateava muito os meus pais para jogar futebol, eu quero jogar futebol, só que em Baião não havia nenhuma equipa para jogar futebol. E um dia ele disse-me, se é para fazer a coisa, vamos fazer a coisa bem feita. E lá me foi pôr a jogar futebol no Amarante Futebol Clube, fica mais ou menos como 40 km de minha casa. Ele não estava bem a saber onde é que estava a meter, não é? Porque basicamente esta história é uma história que é muito igual a muitas outras histórias pelo país, seja no futebol, na dança, na música, onde pais, avós, tios fazem pelos filhos, levá-los ao colo para que eles possam cumprir os seus sonhos. E o meu pai fez isso comigo durante muitos anos. Foram 78 mil quilómetros, que dá mais ou menos como 48 viagens a Paris de carro, para me poder pôr a jogar futebol. Só para jogar futebol, porque nessa idade quem é que vai saber que vai ser jogar futebol? Ninguém. Portanto, lá fui eu, para o Amarante. Portanto, imaginem um menino da aldeia a jogar no Amarante, e eu já tinha a mania que era jogar futebol, não é? Tipo, já tinha aquele andar gingão, não é? E tal. E eu, até aos 14 anos, estudei em Baião. A partir dos 14 anos aqui ia para Amarante, ia apanhar 3 autocarros, levantar-me às 6 da manhã, por aí fora, babá. Mas eu, enquanto estava em Baião, eu queria meter com as miúdas, lá da escola e tal. E havia uma que se chamava Carla. Há aqui alguma Carla? Não. Ia lá, duas. E elas, no intervalo das aulas, estavam a ler aquela revista da Bravo, onde tinha aqueles pósteres dos atores, atrizes, e eu, cheio de pintarola, um dia ainda vais ver aí uma foto com a minha cara. Estão a ver como vocês sabem, e elas riram-se logo. E eu fiquei lixado, não é? Tipo, eu ali a partilhar um sonho, uma vontade, e ele vai-me dizer aquilo na cara, e eu, então um dia ainda vais andar atrás de mim para assinar esse póster. Bem, eu sempre fui um bom aluno. Bem, para aquilo que eu queria, eu tinha média 16, hoje em dia não é muito bom. Eu tinha as coisas muito bem planeadas, eu queria entrar na faculdade no Porto, já tinha estado a prestar provas num clube para ir para o Porto, só que aconteceu uma coisa chamada exames nacionais. E um aluno de 16 não conseguir ter uma nota mínima nas específicas para concorrer na faculdade do Porto, para mim foi um choque tremendo. Nenhuma. Aquilo foi momentos difíceis, obviamente, com aquela idade, mas a vida anda, não é? Anda para a frente. E eu tinha um amigo meu que andava na Covilhã, na Universidade da Beira Interior, que me disse, eu tenho a solução para o teu problema. E eu, então qual é? E ele, vens para a Covilhã, que vais adorar a noite académica. E se não estou a ver bem, eu estou ali cheio de pinta. E de facto ele tinha razão, porque eu, 17 aninhos, a 300 km de casa, da aldeia, não é? Tipo, eu estava nas minhas quintas e aproveitei imenso. Provavelmente 90% que andam na faculdade aqui dão-me razão a isto. É os melhores momentos das nossas vidas. Para mim foi.
Portanto, lá fui eu, caloiro e tal, a aproveitar imenso, porque o meu plano A de vida sempre foi estudar, não foi jogar futebol, era um sonho que eu tinha. Eu fui para a Covilhã sem saber se sequer sabia alguma equipa na Covilhã. Passado um tempo, o bichinho do futebol estava lá. Eu queria continuar a jogar futebol, faltava-me um ano ainda de formação, de júnior. Passado um tempo, eu soube que havia o Sporting Clube da Covilhã, um clube da região, o grande Sporting da Covilhã. E um dia soube onde é que os júniores treinavam, e lá fui eu, mais 2 colegas, num carro de 2 lugares, eu estúpido na mala, não é? Tipo, aquela estupidez que fazemos naquela altura. E lá fui eu, fui bater à porta do lado do estádio, do treinador. Olá, mister, eu sou o Ricardo, venho de Baião, estou aqui a estudar na Universidade da Beira Interior e gostava de treinar aqui com vocês, mostrar as minhas qualidades e tal, falta-me um ano júnior. E ele vira-se para mim e diz assim: tu não vais treinar, tu só com esse andar vais já assinar. E eu... Este tipo é um vidente. Eu, está bem, mister, ok, vamos lá então treinar. E eu, treinar lá, naqueles campos. Passado um tempo eu reparei porque é que ele disse aquilo. Não havia jogadores, qualquer gajo que chegasse também jogava, portanto, vamos lá jogar. Mas a partir daquele momento posso-vos dizer que os exames nacionais não me saíam da cabeça. Porque eu sabia que tinha falhado naquele momento. Eu sabia que tinha as coisas planeadas, tinha falhado, e a partir daquela altura, num contexto muito difícil, vocês sabem, 17 anos, a morar com 4 colegas, mais uma colega, e ouvir que em Barreiros ao jantar, e eles a decidirem ir para a noite, e eu decidi ficar em casa para descansar, para me alimentar bem, para fazer tudo o que estivesse ao meu alcance, para que um dia eu fosse chamado à equipa principal do Sporting Clube da Covilhã e continuasse o meu caminho, o meu sonho. Era muito difícil. 17 anos é muito difícil dizer que não a muitas coisas. Mas eu sabia bem aquilo que eu queria. Eu ouvia os relatos na minha cabeça, na carrinha do meu pai, da bola branca. Muito difícil mesmo. Arrepio-me quando penso nisso. Nós somos campeões distritais. O campeonato era fraco. Marquei 20 golos, mais fraco ainda. Mas eu recordo-me que não fui chamado a treinar nenhuma vez com a equipa principal, mas recordo-me de uma chamada em maio do meu treinador, que era o adjunto da equipa sénior. Eu recordo-me de estar na faculdade e atender o telefone. E ele: olá, Tarantini, estás bom? Já era Tarantini, porque Tarantini foi ele que me meteu essa alcunha. Olá, Tarantini, tudo bem? Olha, eu já liguei para todos os teus colegas e ninguém me atende. Queres vir tu treinar hoje com os séniores? E eu logo: claro, mister, onde é que eu treinei? Aqui no estádio do Covilhã. E eu: ok, mister, já vou buscar as minhas coisas a casa, vou já para aí. E eu desligo o telefone e penso assim: já liguei a todos os teus colegas e ninguém me atende. Fui a última opção, mas eu não quero saber. Eu vou. Nem sequer pedir, já não havia Uber, não era? Havia táxis, havia uma boleia de um colega. Não, fui a correr para casa, buscar as botas e as caneleiras, comecei a correr para o estádio do Covilhã, que já é quase a meio da Serra da Estrela. Já cheguei lá com 4 ou 5 treinos nas pernas, mas fui. Fui com muita alma, muita vontade. E o que é que eu vos posso dizer daquele dia? Não foram certamente as fintas do Messi, os remates do Cristiano Ronaldo, porque eu não tinha esse talento, mas dei o meu melhor naquele treino. E eu, no final desse treino, o João Cavaleiro, que era o meu treinador naquela altura, disse para o presidente que ia passar naquele momento e disse: presidente, este menino aqui é para assinar connosco. E foi assim que eu me tornei profissional de futebol. Eu sou um tipo que tem muita sorte. Eu acredito mesmo nisso. E não foi na Covilhã que eu concluí a minha licenciatura em Ciências de Desporto e Educação Física. Foi na Covilhã que eu me tornei profissional de futebol. Foi na Covilhã que eu conheci a minha esposa, mãe dos meus 3 filhos. São muitos. Isto porque, em dados momentos das nossas alturas, eu dei o melhor de mim, daquilo que eu podia fazer naquele momento. Também para isso, mas já foi mais tarde. Mas porque me teria sido muito mais fácil dizer que sim às noitadas, muito mais fácil. É claro que jogar na segunda liga, no Covilhã, era bom, era fixe, mas não era isso que eu queria. Isto é a minha estreia com o Covilhã, eu queria jogar nos grandes palcos do futebol português. Era esse o meu sonho. Então eu decido apostar 100% no futebol. Tenho uma passagem no Gondomar, no Porto, uma passagem no Portimonense, no Algarve, até que em 2008 chego também ao grande Rio Ave com este título: Trunfos Low Cost. Tipo, vamos contratar os tipos mais baratos do mercado e vamos trazê-los para aqui. Eu estava lá, não interessa, mas também cheguei lá.
E posso-vos dizer que eu tinha muitas histórias para vos contar nos 13 anos que eu tive no Covilhã, com muitos jogos, no Covilhã, no Rio Ave, com muitos jogos, mas recordo-me de um tipo chamado Nuno Espírito Santo, treinador de futebol. Quem não conhecer pode pesquisar um bocadinho. E recordo-me da primeira conversa que eu tive com ele, já era capitão de equipa naquela altura, em 2012, quando ele entrou no clube. E eu mais outro capitão de equipa, ele chama-nos ao balneário e disse-nos: pá, eu fiz um contrato com o Rio Ave de 2 anos e eu nos próximos 2 anos quero ir a uma final de uma competição portuguesa. E eu quero crescer, mas assim tanto. Recordo um Rio Ave que na altura lutava sempre a lutar para não descer de divisão. E eu, este gajo está maluco. Este gajo no Natal já não come bacalhau aqui. E o certo é que ele criou uma equipa ambiciosa, muita luta, começámos a lutar de igual para igual e o tipo em cada jogo, em cada momento falava sempre, porque nos grandes momentos das vossas vidas o helicóptero vai estar lá para vos acompanhar. E nós, o helicóptero. E bem mais um jogo, e porque o helicóptero isto, o helicóptero aquilo, vai estar lá. E nós já para lá perguntámos aos adjuntos o que é o helicóptero, nem eu sei o que é o helicóptero. E lá fomos. O certo é que, passado 2 anos, o tipo maluco, e às vezes é preciso ter uns malucos ao nosso lado, não é? Levou-nos a uma final da Taça da Liga. Possibilitou-nos estar numa final, numa supertaça, tudo no mesmo ano. Eu lembro-me deste dia porque lembro da minha esposa ligar-me, estava eu no autocarro, a ir para o estádio, e ela nunca me liga. E eu atendo e ela, olha, quando chegares ao estádio vais ver uma coisa incrível. E eu, o que é que será, não é? Tipo, eu cheguei lá, olho assim para a esquerda, lembro-me do autocarro passar, e vejo a minha cara no estádio, com o Maxi Pereira, um dos capitães do Benfica, e o que é que eu me recordo? Oh, Carlos, onde é que tu estás para eu poder assinar esse póster? E eu, em vez de pensar na minha mãe com uma boa roupinha, o meu pai que fez 78 mil quilómetros, a minha esposa na Carla. É por isso que as Carlas ficam lá guardadas mesmo com o Além disso, o tipo levou-nos à Liga Europa, ineditamente, e também levou-nos à final da Taça Portugal. E é que não estava lá o helicóptero, que é o helicóptero da RTP que acompanha as equipas até ao estádio. 2 anos a levar com o helicóptero. 2 anos. E sem dúvida foi um sonho, talvez nunca imaginei ter, jogar naquele jogo que foi fantástico. Um menino de Baião, das Terras das Bengalas. Chega aqui ao intervalo do jogo e eu sempre fui um tipo que gostou de estar fora da bolha do futebol. Eu estudei em 2014, enquanto tudo isto acontecia, voltei a estudar, tirei um mestrado, estagiei em câmaras municipais. Eu estava sempre a pensar, e um dia, o que é que eu vou fazer da vida? Tenho mais de 35 anos pela frente. Então eu lancei o projeto em 2016, a minha causa, para despertar uma geração de pessoas para a questão do desenvolvimento e transições de carreira. O que é que vamos fazer depois de terminar a carreira? E eu, nessa altura, 34 anos de Tarantino, no Rio Ave, eu dizia assim, eu também quero ganhar uma bola de ouro. É sério, ninguém acredita que eu ganhei uma bola de ouro. E já tive plateias melhores. E eu comecei a fazer, com o projeto, comecei a fazer palestras pelo país inteiro, comecei a fazer investigação, comecei a fazer documentários também com ex-atletas e comecei a fazer uma coisa chamada doutoramento, que eu lembro-me dos meus dias de folga, normalmente à segunda-feira, estar a sair de minha casa em Vila do Conde, à espera que o portão da garagem fechasse, e fazer 300 km para a Covilhã, ficar lá o dia todo em aulas, mais 300 km para casa, e pensar, o que é que eu estou para aqui a fazer? Podia estar no meu sofá bem quietinho, mas eu sabia que tinha alguma coisa para fazer. Eu tinha estabelecido comigo mais uma meta. Para mim, o doutoramento foi a minha bola de ouro. Sabem porquê? Porque fui o primeiro jogador no mundo inteiro a conseguir fazer um doutoramento e a jogar futebol ao mais alto nível. E às vezes nós criamos, não é a bola de ouro física, mas é aquilo que nós nos atrevemos a fazer. Porque para mim foi um final de carreira, como jogador de futebol dentro de campo. E há outras coisas que vêm a seguir. Porque para mim os sonhos são como as bolas de sabão. Quando nós la tocamos, o que é que acontece? Rebentam. E o que é que fazemos a seguir? Fazemos outras. Porque ser caçador de sonhos é um jogo para a vida toda. Obrigado a todos.